Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Pois é, hoje vamos trazer um vídeo fazendo uma análise bem pontual sobre o novo modelo de negócios que o Borussia Dortmund está tentando fazer a partir da contratação de Ole Buck, o seu novo diretor esportivo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso aí. Desde a temporada passada, o Borussia Dortmund tem feito aí uma renovação dentro das suas estruturas principais de cargos, de gerenciamento e tudo, inclusive, não apenas de time. No time, alguns jogadores já saíram, mas o clube desde a temporada passada tem feito reformulações que envolvem tentar fazer o clube voltar novamente a ser um clube forte na formação e na atração desses jovens jogadores, dessas jovens promessas, como o Borussia já foi algumas décadas atrás e hoje tem perdido esse posto, inclusive dentro mesmo da Alemanha, como um clube que acolhe e desenvolve esses jogadores. Vamos fazer uma pequena análise ali fora do campo, claro, primeiro, e depois a gente vai adentrar em como isso tem afetado o campo diretamente. Na temporada passada nós tivemos a saída do diretor esportivo, o ex-jogador do clube também e da seleção alemã, o Sebastian Kehl. O ex-jogador ele teve aí envolvido com polêmicas de bastidores políticas e vinha sofrendo com críticas da torcida em relação ao seu trabalho de montagem de elenco. O fato é que era cada vez aí muito instável a permanência do Kehl nos bastidores, a permanência da trindade que fazia esse comando do futebol do Borussia Dortmund ali, com o Kehl, formado pelo Kehl, pelo Carsten Kramer e pelo Lars Ricken, que não vinham se entendendo sobre os rumos de futebol que o clube teria que tomar para os próximos anos. Tinha um clima de desconfiança mútua, alguns jornais da imprensa alemã falaram abertamente que tinha um clima de desconfiança mútua entre ambos. Pouco tempo depois da demissão do Kehl, o Borussia traz um nome conhecido aí das divisões inferiores do futebol alemão, mas de certa forma desconhecido dos grandes palcos, que é o Nils Ole Buck, um dos nomes fortes de uma das equipes que vai ser das mais interessantes dessa primeira temporada do futebol alemão, que é o Elversberg, que subiu. Cara, o Elversberg é uma equipe interiorana de uma cidade pequena da Alemanha, que bateu na trave nas últimas temporadas para subir a primeira divisão e conseguiu. Buck, ele é considerado o arquiteto do sucesso do clube. Mas antes, vamos aqui fazer uma análise do Kehl, dessa passagem do Kehl como diretor, dos seus erros, dos seus acertos. Como aponta o jornal Die Welt, o trabalho de um diretor esportivo ele é medido pelas transferências que faz, pela montagem do seu elenco, entrega de resultados mesmo. Nitidamente, com o Kehl, ele pensava o futebol de um outro modo. Ele fez apostas muito mais caras, tentando ampliar a experiência do elenco, não apenas com jogadores tarimbados, com jogadores mais caros, mas também mais tarimbados. Claro, apostou também em jovens, mas ele queria fazer essa mescla. Eu acho aqui um acerto nesse caso. Se o Borussia Dortmund quer se transformar num clube de ponta, que consiga bater de frente com o Bayern, não adianta encher o time de jovens promessas, sem ter jogadores mais experientes que possam balancear o elenco para uma temporada tão complicada. Isso, assim, bater de frente com o Bayern já é muito complicado. Bater de frente com o Bayern com um punhado de jovens é mais difícil ainda. Nos quase 4 anos do Kehl no comando do Borussia, chegaram diversos profissionais que se transformaram em titulares regulares e jogadores de seleção nacional. Entre eles o Sebastian Haller, Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck, o Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Niklas Füllkrug, Max Bayer, Waldemar Anton, Serhou Guirassy, Job Bellingham e o Fábio Silva. Acertos aí em sua maioria, como por exemplo de Schlotterbeck, Nmecha e Guirassy. Contratações muito boas. Porém aí, nem tudo são acertos. Teve seus erros também. Quanto aos erros, temos aí, por exemplo, a vinda do Niklas Süle. Nunca chegou a render o esperado e, como eu já falei outras vezes, teve problemas com a balança. Tanto que o jogador se aposentou das principais divisões do futebol europeu, do futebol alemão. Mas esses são erros, de certa forma, administráveis. O que eu sempre falo é que existe uma permissividade muito grande no Borussia Dortmund com esse tipo de jogador. Claramente o Süle não ia entregar o que estava se esperando dele. Com o Kehl, algumas vendas bateram recordes, como a de Erling Haaland, que foi por City por 60 milhões de euros. Jude Bellingham por Real Madrid com 127 milhões. Füllkrug por West Ham por 27. Bino Gittens, que foi para o Chelsea por 56 milhões. Aliás, o que é feito do Bino Gittens, né? Essas taxas de transferência ajudaram a manter a estabilidade financeira do clube, que é também o que se espera de um diretor esportivo em um clube como o Borussia Dortmund. Talvez aí o grande erro do Kehl seja o elenco irregular que ele montou, com problemas em posições variadas. Era um elenco totalmente desbalanceado para uma temporada gritante, gigante, com Copa da Alemanha, com Bundesliga, com Champions League, enfim. Chega um momento em que esses erros cobram o seu preço, como por exemplo a eliminação da Champions League como foi para a Atalanta, ou a eliminação da Copa da Alemanha. Com o Buck, a aposta do Borussia
já me parece outra. A aposta é voltar a ser um clube descobridor de talentos, coisa que o Borussia já não é tem um bom tempo. Como eu falei, programas de desenvolvimento de outros clubes, como o do próprio Frankfurt, já são melhores, como o próprio Freiburg, já são melhores a ponto de eclipsar o BVB. E isso tem gerado muita preocupação nos mandatários do clube. Foi justamente esse modelo, se tornando aí uma vitrine para os jovens jogadores, que o Borussia Dortmund voltou a ser competitivo no futebol alemão e no futebol europeu. No Elversberg, o Book conseguiu atrair repetidamente talentos de renome, como o Voltemade, Paul Wanner, Fisnik Asllani, que aí está tentando já se transformar num grande jogador em alto nível, o Damar, por exemplo, que está no Wolfsburg, é bom jogador, Damar. Todos os quais jogaram pelo Elversberg, por empréstimo, longe dos holofotes da mídia, mas foram dando passos, e o Elversberg foi um dos passos para as suas respectivas carreiras. O mesmo aí se aplica ao atacante Younes Ebnotalib, que o Book descobriu na 4ª divisão, contratou em definitivo ele por 50 mil euros, depois se transferiu para o Frankfurt por 8 milhões de euros, por exemplo. Esse tipo de acerto é o que transforma aí o Book num nome que atraía os principais clubes da Bundesliga. O Book foi um ex-jogador e após a aposentadoria foi para o Elversberg, onde começou como olheiro aí nas categorias de base em 2017, até chegar ao cargo aí de diretor esportivo. Para o Book já existe uma pressão muito forte de formar um elenco coeso para esta temporada. O Borussia Dortmund saiu cedo das principais competições e copas na temporada passada, não chegou nem próximo aí de disputar o título na Alemanha, com essa equipe do Kompany praticamente impossível. A ideia mesmo em trazer o Book já desde a temporada passada é de começar a pensar o elenco para esta temporada. Contratos de alguns jogadores que já vazaram, como Brandt, Oscan, Zulli, não foram renovados, isso já sobre a bênção do Book. O Henry Kahn recebeu um novo contrato com salário reduzido, vai ficar no clube, e alguns jogadores já foram contratados. De alguma forma ele conseguiu aí uma renovação meio esquisita com o Schlotterbeck. Então Johan Gadu, que veio do RB Salzburg, o Borussia Dortmund trouxe o Cauã Prats do Cruzeiro, todos jovens jogadores. O Justin Lerma do Independente Del Valle e a grande contratação do grego Constantino Karetsas, que veio do Genk. O que me parece é que com o Book, o que o Borussia Dortmund está tentando trazer? Os nomes fortes do Borussia Dortmund estão tentando trazer. Com o Book me parece que a ideia é fugir de um perfil mais político e trazer um profissional que foque no aspecto mais gerencial e trazer, claro, aquele profissional que é considerado ótimo, excelente em trazer jovens talentos trazer os garotos, fazer ótimos negócios que sejam bons para o clube daqui para frente. Essa é a primeira grande experiência do Ole Book em alto nível. Trabalhar no Elversberg é uma coisa. Trabalhar num clube tradicional, uma pressão muito grande de torcida, de diretoria, de mídia, para gerar resultados, isso é outra coisa. O Borussia Dortmund exige estar na Champions League, exige disputar os títulos mesmo minimamente, exige uma gestão maior de estrelas, como por exemplo o Guirassy, que chegou a balancear com algumas propostas que recebeu. Então existe uma diferença enorme que o novo contratado, que o Ole Book vai precisar se acostumar. O Borussia apostou alto na vinda do Ole Book, mas apostou também na ideia de voltar aos rumos que um dia o trouxe a ser um clube de alta exigência profissional, se transformar novamente num descobridor de talentos, num clube que é bacana para desenvolver jovens jogadores, né? Que os jovens jogadores queiram vir para o Borussia para poder ter opção, para poder ter chance de jogar, chance de se desenvolver. O Borussia tinha se transformado nisso, tanto que, por exemplo, alguns desses jogadores, como os Jadon Sancho, foi uma escolha ativa do Sancho e dos seus representantes em ir para o Borussia naquele momento, por exemplo. Porque sabiam que ali, saindo do City, onde ele não teria oportunidade de campo, no Borussia ele teria. Então essa é um exemplo. Destrinchado esse cenário todo do Borussia, tem uma situação que eu achei bastante interessante, mas que ela exemplifica muito bem o que o Borussia está querendo com o Ole Book, com essa nova ideia nessas últimas semanas. Um fato bem interessante, o Said Elmala é uma das jovens promessas do futebol alemão e um dos bons jogadores do Colônia. Tem se transformado e se transformou aí num leilão gigantesco, porque o Borussia Dortmund se interessou ativamente por trazer o jogador para a próxima temporada, e era uma das grandes contratações que o Ole Book e a diretoria do Borussia Dortmund estavam tentando trazer, porque ele mescla um pouco desses dois mundos. É jovem, é um garoto de 19 anos que teve um impacto fortíssimo na Colônia na última temporada. O Colônia tornando a primeira divisão, é considerado uma das promessas do futebol alemão, mas o time tá realmente, você vê claramente que a equipe vai gastar, tem uma certa condição, mas até a página 3. Depois daí o Ole Book já sabe que ele não pode partir mais para frente. Os números do Elmala são muito bons. Primeira temporada na primeira divisão, marcou 13 gols, é uma das principais revelações do futebol alemão, e o Colônia renovou o seu contrato
até 2030 sem cláusula de saída. Uma jogada muito boa do Colônia, porque isso faz com que o Colônia não abra mão de sua principal promessa. Porque sabe que mais uma ótima temporada, não apenas o Borussia, mas outros clubes estarão de olho nesse jogador. Então ele pode fazer muito mais dinheiro do que somente o que o Borussia estava tentando. E o que o Borussia fez? O Borussia tentou negociá-lo de todas as formas, dando várias propostas, sendo que a última chegou aí por 46 milhões de euros, mais bônus. Poderia superar os 50 milhões de euros, só que o Colônia não quis, negou. Ele quer pelo menos 50 milhões de euros pelo jogador, não apenas um bônus. Ele quer os 50 milhões fechados, ou de 50 para frente, né? Fechado. E o que revela isso sobre esse novo momento que o Borussia tá buscando? O Ole Buch já sabe exatamente assim, que ele pode gastar em grandes jogadores, em grandes promessas para montar o time e ir atrás de peças para arrumar os principais problemas do elenco do Borussia Dortmund, mas ele só pode ir até a página 3. Depois que o Colônia negou e afirmou, olha, pelo menos 50 milhões de euros garantidos, sem bônus, sem nada, 50 milhões fechado, o Borussia saiu da negociação. O Dortmund está diante de uma mudança de estratégia, como eu falei. O clube construiu reputação comprando jovens até eles se explodirem como grandes jogadores. É um clube que decidiu respeitar o seu limite financeiro, né? O Rick preferiu perder o jogador, ultrapassar a avaliação financeira que foi estabelecida pelo clube e que o Ole Buch foi trazido por conta disso. É o clube que pode se arriscar até a página 3, depois disso ele sai do jogo, né? E aí é um grande dilema que eu estou vendo para o Borussia Dortmund para as próximas temporadas. O Borussia Dortmund se fixou nos últimos anos e saiu do atoleiro ao se vender como um clube excelente para um desenvolvimento de jovens jogadores. Então o clube descobria, desenvolvia, esse jogador se valorizava e era vendido por milhões astronômicos. Um exemplo claro, Erling Haaland, outro exemplo, Jude Bellingham, enfim. Só que aí a gente está num novo momento do futebol e existe um problema nisso. Para conseguir os melhores jovens alemães, agora é preciso pagar caro antes de desenvolvê-los também. E aí é uma contradição. Quanto mais eficiente o Dortmund se tornou e ajudou a transformar esse modelo de desenvolvimento de jovens que hoje a gente tem aos borbotões em vários clubes na Europa, mais caro vai ficar para comprá-los daqui para frente. Existe uma bolha pesadíssima no futebol mundial. Os grandes jogadores valem muito, os jogadores meia-boca valem muito, inclusive. É inacreditável. Então agora também é preciso gastar um pouquinho mais para desenvolver jovens jogadores em um novo modelo de negócio. Hoje não é mais o Borussia Dortmund, não está sozinho nessa. Outros modelos de desenvolvimento de jovens na própria Alemanha, como eu já falei, do Frankfurt, como eu já falei também no RB Leipzig, são muito melhores. Até no Freiburg, que outro dia vendeu o Manzambi, por exemplo. Então o Borussia Dortmund ele precisa prestar atenção no que é o mercado do futebol atual. Bom, eu acho que é isso. O Borussia Dortmund se volta novamente para ser um clube que aposta em jovens jogadores. Isso fica muito claro na vinda do Ole Buch, que tem sido um dos principais diretores esportivos em desenvolver e achar esses novos talentos no futebol alemão nos últimos anos, e principalmente no que se espera daqui para frente do Borussia, né? O Borussia fez aí um amistoso contra a Roma, em que a gente vê mais ou menos o que o Niko Kovac ali está tentando fazer, apostando no Gadu, apostando no Mané, apostando no grego que chegou agora, o Caretsas, apostando no Inácio, o italiano, apostando novamente aí, e aí essa temporada vai ser uma temporada de afirmação ou não, e então uma temporada muito, muito importante para o Bellingham, o irmão do Jude, assim como do Fábio Silva, que é um atacante que tem mais assistências do que gols na temporada passada. Então é uma temporada que se espera que seja de afirmação para alguns desses jogadores, mas é um clube que tenta retornar um pouco às suas origens, mas ele tem que saber que o futebol alemão e o futebol mundial, eles de alguma forma mudaram. Tá mais caro até para desenvolver jovens talentos, tá mais caro até para achar esses novos jogadores, porque existem, como não existia ali há anos atrás, há décadas atrás, clubes que eram e se venderam como ótimos para serem, olha, nosso clube é excelente para o seu jogador, para desenvolver você. Vem para cá, né? Vem para esse clube. E uma coisa que, antes de terminar esse vídeo, eu falo. O Ruhr Nachrichten, que cobre os clubes da região do Vale ali, ele deixa bem claro também, os jornalistas que cobrem o clube estão falando muito claramente de que, assim como na temporada passada, em que ocorreram rusgas ao redor de quem deveria vir ou deixar de vir, né, algum bancava a contratação enquanto o outro não queria, as contratações no Borussia Dortmund só tem sair depois que todos estão de acordo. Então, o Ole Buch traz o nome, o Ricken tem que estar de acordo com aquele nome, o Niko Kovac também tem que estar de acordo com aquele nome, porque tem que ser cada vez mais apostas que retornem. Eu acho que isso é fundamental.
O Borussia Dortmund nas últimas temporadas tem sido um clube que tem sido muito permissivo com as suas principais apostas, e isso não é bacana. Vamos ver o que se espera para essa temporada. O perfil que a gente tem visto de contratação do Borussia são garotos jovens, garotos com boa qualidade. Niko Kovac já falou que vai tentar negociar esse estilo de jogo mais pragmático que o Borussia mostrou na última temporada para tentar ser uma equipe como já era ou já foi nos últimos anos. Mas só mesmo vendo para crer. É um novo momento para o Borussia. Só que eu acho ainda um pouco confuso, porque ao mesmo tempo que ele tenta apostar num garoto jovem e trazer uma grande revelação do futebol alemão, ele esbarra na saúde financeira, né? E aí é um momento em que o futebol mundial extremamente caro, extremamente pontuado por grandes transferências. Então, pessoal, valeu, sigam o canal, curtam o canal, ajudem a gente a continuar com esse trabalho aqui, um trabalho de reforço do futebol alemão, não apenas do futebol alemão, mas do futebolologia, tá bom? Valeu, pessoal, até mais.